Eu tava procurando uma porrada de forma para começar esse vídeo diferente, mas não tem muito como ser assim. Então, café. Ó, para começar as apresentações eu vou aqui, ó, já vou demonstrar a canequinha, para ficar melhor para vocês. Nome e sobre o que vai ser. Seja muito perto, a gente não sabe. Então vamos lá. Como vocês viram na caneca, meu nome é Paulo. Eu hoje sou técnico de enfermagem, estou nessa profissão já tem mais ou menos uns 12 anos para mais. O latido que vocês ouviram da minha cachorra, tá aqui embaixo aqui implorando atenção, como se não recebesse atenção nenhuma. E o canal praticamente vai ser sobre histórias, relatos. Vai ter coisa engraçada, vai ter coisa que não, vai ter coisa que vai mexer com a questão espiritual. Mas a gente vai abordar de tudo um pouquinho. Deita. Deita. Então, bom dia pra vocês. Tem que começar com um cafezinho, né? Ajuda, né? E quando você é da área da saúde, a impressão que dá é que não é só um cafezinho, não. A xícara inteira. Inteira. Vamos lá. Criei um roteiro antes de começar a fazer isso, já que é o primeiro vídeo. Os vizinhos daqui devem estar olhando, talvez pelas varandas aí, tá vendo que ele tem um celular. Então é um aviso pros vizinhos, eu não tô ficando louco, só resolvi gravar vídeo. Que pode ser visto da mesma forma também, depende. Basicamente o que eu pensei como ideia do primeiro vídeo, já que eu sou técnico de enfermagem, é falar sobre essa questão da área da enfermagem. Já aviso para vocês que não vai ter nada de informação aqui do que porque o exame isso, porque o procedimento aquilo, porque não sei o que, tratamento, não. Posso passar canais para vocês, se vocês se interessarem, alguns canais que eu acho que são muito bons, isso eu posso até fazer. Quem empurrou o tripé agora foi a cachorra. Sem mais delongas, o meu início de vídeo era praticamente para falar a questão da enfermagem, né, da saúde. Muitas vezes o pessoal que entra nessa área, as pessoas têm a seguinte visão, que quem entra na área da saúde é a famosa enfermagem por amor. Não que não seja, não que você não tenha pessoas que entrem na área porque realmente amam a enfermagem, amam essa área da saúde, sabe? Não é isso. Só que talvez vocês ponham um lado muito bonito nisso para algo que vocês não têm essa noção ainda. Fica aquela questão, a famosa enfermagem por amor, ela existe sim, tá? Não vamos desiludir ninguém, sem desilusões aqui no primeiro vídeo, mas ela existe sim. Tem sim os seus profissionais que fazem com muito amor. Na verdade, eu acho que todos os profissionais fazem com muito amor, mas existem ressalvas a serem feitas, tá? A enfermagem por amor, ela existe, ela vem de sua grande parte. Óbvio, como em qualquer outra área, você vai ter os profissionais que trabalham pelo dinheiro, entendeu? Trabalham pelos benefícios, mas a grande realidade é que se você acha que quem está na enfermagem está pelo dinheiro, você está errado. Você já está errado aí. Hoje em dia, eu moro em São Paulo, hoje em dia são poucas as instituições que pagam um bom salário para minha função, por exemplo, como técnico de enfermagem. São poucas as instituições, não são todas elas, né? E também com relação ao trabalho, o que o povo tem que entender é o seguinte: o salário e as condições de trabalho têm que ser equivalentes. Não adianta eu te dar 4 mil reais de salário e fazer você ficar com 3 pacientes todo dia, porque isso te sobrecarrega, em algum momento você vai ficar mal com isso. Tá? Existe enfermagem por amor? Existe. É em sua grande maioria? Sim. Mas não é com todos. Eu pedi desculpa pelos golinhos no café, mas café, né, gente? Café, precisa. Eu lembro que quando eu comecei, a minha vontade era fazer
era fazer o curso na Cruz Vermelha. Porque eu tinha na minha cabeça que ela era a instituição de nome, a melhor e tudo isso que vocês podem imaginar. É a visão que vocês têm talvez de um Sírio, de um Albert Einstein. É a visão que eu tinha da Cruz Vermelha. Correspondeu? Correspondeu. Porém, os campos de estágio são longe demais. Muito longe, muito longe. Se você mora na Zona Sul, vão te mandar para a Zona Norte. Se você mora na Zona Leste, vão te mandar para a Zona Oeste. Fora os perrengues com trânsito, chuva e o caramba, que todo mundo já pegou. Todo trabalhador assalariado já pegou. Então vamos lá. Quando eu comecei, eu quis fazer o curso na Cruz Vermelha. Deu tudo certo, consegui, iniciei o curso. Uma ótima instituição, uma ótima instituição. E aí eu já levanto um ponto. Hoje em dia eu penso assim, será que a instituição ela é tão importante nesse quesito? Porque hoje em dia a realidade é que a gente vê diversas escolas aí para concurso de técnico de enfermagem. Tem diversas escolas. O meu irmão, ele é técnico de enfermagem, né? Ele não fez o curso na Cruz Vermelha. Eu conheço diversas outras pessoas também né, que fizeram curso em outros locais, porque a Cruz Vermelha na época ela era vista assim como algo difícil, porque você tinha antes de fazer o curso na Cruz Vermelha, eu fiquei sabendo que você tinha que fazer uma prova para saber se você tinha essa coisa de aptidão e tudo mais, e depois dessa prova você poderia fazer o curso. Não foi o meu caso não foi esse. Um curso como qualquer outro que a gente faz, assim, você paga a tua matrícula, paga a tua mensalidade e você faz o curso. Já um aviso para vocês, viu, que vão começar. Se você acha que a área não é para você, tá? Você tem que ter um sinal para isso, assim. Geralmente, o primeiro campo de estágio é o que vai te mostrar se aquilo é para você ou não é para você. E também que muitas vezes você entra no curso sem saber se aquilo é o que você realmente quer, e muitas vezes ele mostra que você só estava seguindo no caminho certo, o caminho que você deveria seguir mesmo, né? Então, assim, como eu falei, eu fiz o meu curso na Cruz Vermelha Brasileira, foi um ótimo local de ensino. Eu, hoje, naquele tempo, eu achava que era o melhor por ser Cruz Vermelha. Hoje a minha visão é diferente. Hoje eu acho que quem faz a instituição são os professores e são os alunos. Porque não adianta você estar numa instituição de renome se você não tem um professor que ele quer te dar esse apoio, que ele quer te passar toda a instrução que você precisa, todo o ensinamento. E também não adianta você ter um excelente professor ou estar numa excelente instituição e você não querer aprender. Você não ter essa vontade, né? Isso também conta. Eu digo isso para vocês porque assim, o primeiro relato, curto, mas primeiro relato. Pós-formação do curso, você fica empolgado, você já quer começar a procurar serviço e tudo mais, né? Você vai atrás de Corém e tudo, é aquela coisa maravilhosa. Então assim, fui e tirei minha carteirinha. Já aviso para vocês que não é a regra, tá? Você pode sim conseguir um trabalho num hospital, numa clínica, num laboratório, você pode. Mas em sua grande maioria, as pessoas que se formam, elas acabam indo para o home care, o que é o normal. Minha primeira prova com relação a trabalho e tudo mais, foi para um home care da Mil. E eu não sei se eu podia falar o nome da empresa, né? Depois eu vejo isso aí. Então foi para um home care aí, tá? E tem a nota de corte. Fiz a prova de home care, a nota de corte era 7. Era a nota de corte. Eu acho que eu estava nervoso com a prova, a primeira prova, eu estava assim meio ansioso. E a minha nota foi 6,5. Um cravado, um 6,5. Eu já sabia a nota de corte, o pessoal corrige ali na sua frente, na hora. Imediatamente eu vi a nota de corte e eu pensei, beleza, não passei, vamos para a próxima. Só que aí, o cara que estava corrigindo a prova, ele pegou, porque eles têm a prova e tem o teu currículo do lado. Ele pegou a prova, viu meu 6,5, olhou o meu currículo, e a primeira pergunta que ele fez foi exatamente essa. Você se formou na Cruz Vermelha? Eu falei, foi, Cruz Vermelha. Ele, não,
não, tá bom, que não sei o quê. E aí ele arredondou não, né? Mas ele circulou aquele 6,5 e falou pra mim o quê? Não, pode deixar, ó, você vai mandar sua documentação pra ela aí, não sei o quê, a gente vai te mandar umas escalas e tal. Aí eu já fiquei meio confuso, né? Porque a nota de corte é 7, tirei 6,5. Até onde a instituição ela te favorece, né? E ali eu percebi que a Cruz Vermelha não era só um nome para quem queria entrar na área, para gestores, para hospitais. Não que hoje em dia isso faça diferença, eu percebo que hoje em dia já mudou muito isso. Não vou falar caiu por terra, mas mudou muito. Então, é o que eu estou falando para vocês. A instituição, ela muitas vezes, ela talvez te ajude, como me ajudou nessa vez. Mas, mantenho a minha opinião de agora. Quem faz a instituição, sabe, são os professores e são os alunos. É o empenho do professor, é o empenho do aluno. Tá? Você pode fazer seu curso em qualquer outro lugar, desde que você tenha um professor empenhado e você seja um aluno empenhado, isso vai te fazer ser um ótimo profissional. Muitas vezes você entra na área, né, sem saber aonde você está exatamente pisando, o que não é incomum. Eu comecei com 17 para 18, porque era a idade mínima necessária e porque eu já sabia o que eu queria fazer. Só que, aí vocês aí, tá? Não estou falando todos, mas vocês aí que acham que, quem entra na saúde é porque tem que gostar, porque é uma pessoa que ela foi escolhida. Não, não é isso. Não é isso, tá? É uma profissão. O vizinho tá chegando. Ó, você escuta o cachorro daqui. É um labrador da hora, grandão. Bonitão. E é carinhoso, amável. O meu ainda é filhote, filho. Nossa. Não pode ver uma mão balançando que ela acha que é bisteca. Quer morder? Vai morder. Eu tô esperando eles entrar, que na hora que eles abrem a porta faz um plau. Pera aí. Vamos ali. Acho que foi. Então, vocês aí que acham que entra para a área da saúde só aquela pessoa que ela tem esse lado humano muito forte, ela foi uma pessoa que desde sempre cuidou, desde sempre teve essa interação, não é assim. Eu sou aquela pessoa que fiz aqueles cursos de administração que te encaminham para a vaga de emprego, né, para as entrevistas e tudo mais. Sou essa pessoa. Eu fiz acho que umas 5, 6 entrevistas em empresas diferentes e não me rendeu, entendeu? Porque eu já via que não era uma área que eu queria. Aliás, desculpa aí, pai, eu sei que você queria, né, que eu trabalhasse no escritório, aquela coisa bonita, mas estamos aí, estamos num emprego que ajuda, que paga as contas, viu? Estamos aí. Só que por que eu falo pra vocês têm que entender que não é essa coisa da pessoa que trabalha na área, ela é escolhida. A pessoa que não sei o que, ela é muito humana. Por quê? Porque na minha turma, na turma que eu estava, tinham pessoas sim, que estavam lá porque assim, fulano falou que a área da saúde estava precisando de funcionário e eu vim. Aí, inclusive, na minha turma, tinham 2 meninas lá que assim, uma dessas meninas era esse argumento, porque a vizinha comentou pra minha mãe que a área da saúde tá pegando bastante, a minha mãe quis me colocar aqui, né, pra que eu tivesse uma profissão, eu tô aqui. E a menina do lado dela, que era amiga dela, a resposta dela foi, eu sempre tô andando com ela, a mãe dela viu ela entrando no curso aqui e me matriculou também. Então assim, é o que eu tô falando pra vocês têm que entender esse ponto. Você não precisa ser uma pessoa escolhida. Você não precisa ter seu lado humano muito forte, tá? Você tem que apenas entender que aquilo é uma profissão e que você vai aprender, entendeu? Aquilo pode, com o tempo, vir te modificando. Como aconteceu comigo, como acontece com diversos profissionais, tá? Tanto que essas 2 meninas até hoje trabalham na área e são excelentes profissionais, entendeu? Você pode muito bem entrar sem objetivo definido, mas não significa que você vai ser um profissional ruim. Muito longe disso, muito longe. Eu tenho na minha cabeça, já vamos até pro próximo tópico,
Eu tenho na minha cabeça que muitas vezes o ponto que define se essa área é para você ou não é o primeiro campo de estágio. Eu não sei das outras instituições, eu vou falar da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha coloca o primeiro campo de estágio como uma residência de idosos, um lar de idosos. Porque ele vai te mostrar o braçal do que você acaba fazendo. Ele vai te mostrar o braçal do que você vai fazer na área, tá? Você tem pessoas que começam no curso e tem vergonha. Quando vão para o primeiro campo de estágio, as pessoas têm vergonha de dar banho num paciente. Mas eu pergunto para você, você está com vergonha de dar banho num idoso? Você acha que o idoso também não tem vergonha não que você dê banho nele? Você não está ali porque alguém chegou e mandou você... Na verdade você está, né? Você tá, mandaram, né? É a sua profissão, você aprende, você estuda. Pode parecer besta, viu? Mas nós estudamos para isso, para um banho, para fazer uma troca, tá? Porque ao invés do que vocês, né, possam imaginar, do que vocês tenham na cabeça de vocês com relação ao hospital, muitas vezes você tem que mexer um paciente com a maior cautela do mundo. O curso é a tua porta de entrada, mas a vivência em qualquer trabalho que você tenha é o que vai ampliar cada vez mais que você tem de conhecimento e a questão que eu falei de estudar. Então, eu tenho para mim que o primeiro campo de estágio é o que define. Tanto que eu acho que foi o que definiu para minha turma, porque acho que a gente tinha pelo menos 25 pessoas na primeira turma, e após o primeiro campo de estágio sobraram 13. 13 pessoas que se mantiveram até o final do curso. O café está esfriando, tem que terminar o café. Então vamos lá. Falamos da instituição, falamos sobre o campo de estágio. Eu tenho um relato do campo de estágio, um caso do campo de estágio que é muito assim. Eu fiz meu primeiro campo de estágio foi num lar de idosos, né? E a gente pensa que assim, né? A gente tenta imaginar como que pode ser um lugar desse e tudo mais. E, gente, é aquilo que eu acho que talvez aquilo que todo mundo pensa, assim, sabe? São diversos quartos, muitas vezes quartos únicos, às vezes quartos divididos. Em relação à idade, varia muito. Chegávamos no estágio, a professora dividia as tarefas. No início, gente, a gente não faz muita coisa. A realidade é essa, tá? A gente verifica uma glicemia, a gente verifica uma pressão, a gente auxilia no café da manhã, quando tem troca, quando tem banho, porque é isso, é o braçal, E eu lembro que tinha um senhor que vivia andando pelo pátio lá da instituição, sempre, né? Quando o dia tava mais bonitinho assim. E ele fez um amigo lá, só que esse outro senhor já tinha cadeira de rodas, não conseguia andar mais. Então assim, era a dupla inseparável. Era uma dupla inseparável. Se você não soubesse onde eles estavam, você pode ter certeza, você tinha que procurar na instituição. Ele estava sempre lá, levando o amigo dele na cadeira de rodas, dando um passeio, ouvindo um passarinho. Isso era maravilhoso. Então, aquilo sempre animava, né, o dia, porque você acaba se apegando a essas questões, a esse tipo de paciente. Isso te anima. E eu lembro que assim, eles contavam diversas histórias. Se eu não me engano, um dos pacientes era alfaiate, um dos senhores era um alfaiate, né, lá atrás. E aí ele contava que às vezes terminava o expediente na alfaiataria, aí ia para um bar, né? E o pessoal tava com violão, então ele contava as histórias e tudo. Nós chegamos no campo de estágio e o senhorzinho na cadeira de rodas tava com broncoespasmo e tudo. Então ele estava dentro do quarto recebendo inalação. E o amigo dele ficou o tempo inteiro sentado na porta, sabe? E ele chorava, e ele ficava preocupado. E ele falava pra gente, sabe? Não, porque não pode acontecer nada com ele. Se acontecer alguma coisa com ele, o que eu vou fazer? Sabe? E é interessante você ver como as pessoas criam laços, né, fortes. Isso mostrou para muitas pessoas da minha turma a importância, né, que você tem naquele ambiente.
E acho que foi esse o divisor que fez com que tantas pessoas saíssem e as outras pessoas continuassem. Porque assim, além de ser o braçal, te mostrar a parte um pouco mais pesada, ele mostra para você o quanto a área da saúde ela pode impactar na sua vida. Praticamente assim, para deixar claro para vocês o porquê que eu acho que o primeiro campo de estágio é um divisor. Ele vai te mostrar o braçal, a parte pesada do que você faz, do que você vai fazer, e ele vai deixar claro para você que você pode fugir, você pode correr, mas a área da saúde ela vai sempre pegar você em algum ponto. E ainda com relação à enfermagem, talvez eu tinha que ter colocado esse tópico um pouco antes. Você é estudante de auxiliar, técnico de enfermagem, tá? Você é estudante da área da saúde, já se prepara, porque o que você mais vai ouvir, nas aulas, tá? Todo professor novo vai te perguntar, aliás. Seja nas aulas, seja numa entrevista de emprego, que venham muitas para vocês aí, tá? Tô falando que a área tá saturada. Tá saturada. Mas precisamos de bons profissionais. Bons profissionais, tá? Pode estar saturada, mas que seja saturada de gente boa. Nem sei se eu me enquadro nisso, mas que seja saturada de gente boa, tá? Então, já aviso pra vocês, viu? Uma coisa que vocês vão ouvir muito, muito. Por que a enfermagem? Por que a área da saúde? No início é chato de responder a pergunta, tá? O início é chato. O meio é mais chato ainda. E no final, você já respondeu tanto que aquilo tá quase automático na tua cabeça. Eu pensei em fazer a abertura do vídeo falando, meu nome é Paulo, tal, sou técnico de enfermagem, tenho tantos anos. E aí na minha cabeça já veio, cara, mas entrevista de emprego não tá legal, né? Não é aquilo que você quer, né? Então já aviso pra vocês, Vocês vão responder muito essa pergunta. Por que enfermagem? Tá? E como eu disse, você não precisa ter uma resposta bonitinha. Não precisa. Você tem que falar a verdade. Você não precisa ter uma resposta bonita. Você precisa de uma motivação. Porque entrar num curso desse sem motivação nenhuma, talvez não seja o caminho. A área, campo do estágio, instituição. A criança hoje está empolgada lá em cima. Lembrei aqui um ponto que eu estava falando, mas às vezes o TDAH ele não deixa. Então vamos lá. Não pense que você vai chegar na área da saúde, tá? Como auxiliar ou como técnico. Não pense que você vai chegar na área da saúde e você já vai chegar na porrada, viu, gente? Difícil. É difícil. Digo isso por experiência própria, assim. Quando eu digo porrada, eu digo assim, não pense que você vai chegar já pegando o mais crítico do que a gente pode pegar na nossa área, tá? Não é assim. Não é assim, você pode se preparar muito para isso, mas não funciona desse jeito, geralmente não funciona desse jeito, tá? A não ser que você tenha contatos e tudo mais, mas se não tiver, não é assim que funciona, tá? Eu deixo bem claro para vocês. Então, vamos lá, explicar para vocês. Não pensa que vocês vão chegar na porrada, tá? Muito difícil você não ter experiência e você chegar e você vai para UTI. Você vai para uma UTI NEO. Você vai para uma UTI PED, você vai para uma emergência, é muito difícil, tá? Muito difícil porque o hospital pode ter esse semancol, tá? De entender que você é um recém-formado, que você está adquirindo experiência agora e que o certo é colocar você num setor mais tranquilo para que você pegue as rotinas e depois desempenhe todo o seu melhor. A gente torce para isso, tá? Torcemos para isso. Uma coisa que eu sempre ouvi de diversos professores, em diversos campos de estágio, e ouvi de diversas enfermeiras ao longo da minha experiência é: não façam nada na dúvida. Não façam mesmo. No geral, muitas vezes vocês, como aconteceu comigo, eu entrei, meu primeiro trabalho em hospital foi em uma clínica cirúrgica, que eu fiquei por praticamente 1 ano e meio. Então assim,
Foi um ambiente para poder pegar pegar as rotinas. Também, não estou falando para vocês que vocês não vão ter nada legal, não vai ter nada desafiador. Vai ter. Para sua rotina. Se você trabalhar, você geralmente, quando vocês entram num hospital sem informação, provavelmente vão para 3 setores, tá? Clínicas médicas, clínicas cirúrgicas e pronto-socorro. Dependendo da instituição que você tiver, o pronto-socorro vai ter diversas divisões, tá? Onde você pode ficar. Você pode trabalhar na clínica, você pode trabalhar na ala de clínica do pronto-socorro, porque assim, a clínica médica é um setor. Você tem essas observações no pronto-socorro. Observação feminina, observação masculina, você tem salas de trauma, você tem salas de emergência, você tem sala de sutura e você tem sala de medicação, sabe? Sala de curativo. Então tem divisões. Eu acho, pra mim, tá? Que talvez um pronto-socorro seja uma melhor escolha. Porque pode te ajudar muito futuramente. Porque você pode trabalhar nessas divisões, né? E isso pode melhorar as suas habilidades também. Acho que talvez o melhor campo seja um pronto-socorro. Se você não lida bem com pressão, talvez uma observação seja um ponto bom para você, sabe? Ah, eu gosto de curativos. Talvez uma clínica médica seja bom. Geralmente, clínica médica você tem pacientes que são um pouco mais crônicos ali. Às vezes são curativos, às vezes é a questão do banho. Isso você pode acabar ficando muito craque nisso, em questão de curativo. Em questão de materiais de curativo, você pode acabar se aprimorando mais, estudando mais. Aquilo pode te gerar um interesse muito grande, né? O pronto-socorro, você tem que entender que depois de um certo tempo de experiência em pronto-socorro, aí sim, você tem que ver que talvez seja o setor onde você pode ir pra porrada muito mais rápido. Porque, não estou falando de porrada com o paciente, viu? Pelo amor de Deus, eu sei que é um pronto-socorro, a situação às vezes é caótica, mas pelo amor de Deus, não quero ninguém saindo na mão com o paciente, tá? Não vai fazer isso, não. Acabou de se formar, gastou uma grana aí na mensalidade, entendeu? Tirou um corém, ficou mó bonitinho de jaleco lá pra sair no soco com o paciente em menos de 6 meses de empresa. É foda, né? Não vamos fazer isso também. Então, assim, se você é uma pessoa que você desenvolve bem no pronto-socorro, seja na medicação, seja nas observações, se você lidar bem com pressão, talvez o pronto-socorro seja o ponto mais rápido para você ter essa experiência mais forte, onde você pode acabar indo para uma sala de emergência. Já aviso, isso geralmente só se você for técnico, tá? No geral, somente técnicos ficam em setores críticos. Tá? O certo é esse. O certo é apenas um técnico no setor crítico. Tá? Você vai ver hospitais com auxiliares em setor crítico? Vai. Tá errado? Tá. Eu sou do Corém? Não sou. A área da enfermagem? Agora é uma crítica, viu? Para nós da área. A área da enfermagem, infelizmente, ela não é a área mais unida. Tá longe de ser a área mais unida. Tá? Mas você encontra pessoas boas. Do mesmo jeito que você vai encontrar pessoas ruins. Muitas pessoas ruins. Mas você encontra pessoas boas. Tá? E a realidade é que assim, muitas vezes o hospital pode não estar se preocupando com essa questão de que tem que ter um técnico e contrata um auxiliar. E a pessoa, para não perder aquela oportunidade, para não ter risco de perder o emprego, ela vai aceitar. Mas entenda, você está se colocando em risco, tá? Você pode ter todo o conhecimento técnico, mas se infelizmente alguma coisa acontece, ela estoura para o lado mais fraco. E a gente sabe muito bem qual é o lado mais fraco, tá? Já diversas reportagens, a gente sempre vê alguma coisa ou outra, então estejam avisados, tá? Setores críticos, técnicos de enfermagem. Tá? Ah, mas surgiu uma oportunidade. Eu entendo, surgiu oportunidade. Eu entendo mesmo, sabe? E eu diria pra você, putz, abraça, mas cara, sem ter essa promoção no cargo, você já está começando errado. Você já está começando da maneira que não deveria. Ah, mas eu tenho o curso de técnico. Tudo bem, você tem o curso de técnico, sabe?
Ah, eu tenho um Corém de técnico. Excelente, você tem um Corém de técnico. Mas a empresa que está te colocando lá, ela já te promoveu a técnico para você atuar nesse setor crítico? Porque se ela não te promoveu a técnico, você não é técnico, você é um auxiliar. Eu sei eu entendo que você tem a formação, eu entendo que você tem o Corém, mas enquanto não estiver documentado e não estiver lá na promoção, na sua carteira de trabalho, você é um auxiliar de enfermagem que está atuando no setor crítico. Isso é um cuidado. É um cuidado. Tá? Então, não quero estender demais, falei demais já. Falei mesmo. Falei demais mesmo. Vai ser o primeiro vídeo. Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer os relatos. Vai ter relato aí da área. Vai ter essa parte espiritual. Você pode ser a pessoa mais cética do mundo. Mais cética do mundo. Mas quando você vai para a área da saúde, você acaba vendo muitas coisas que talvez não tenham muita explicação. Tá? Mas isso fica com outro vídeo. Vou deixar essa curiosidade de vocês aí um pouquinho aí. Tá? Então, muito obrigado para quem assistir. Quem gostar, se puder curtir, compartilhar, eu agradeço muito. Primeiro vídeo aqui do canal, tá? Eu vou fazer uma curadoria. Antes de eu postar o vídeo, eu vou mandar o vídeo para algumas pessoas específicas, porque eu já estou postergando isso há muito tempo. O pessoal tá me cobrando. Minha mãe queria que eu fizesse falando de história, porque eu sou engraçado, porque você faz bem, não sei o quê. Falou de fazer stand-up. É que eu acho que stand-up com gordo tá meio saturado também, né? Então seriam duas áreas que está saturada, né? Eu sou técnico de enfermagem, está saturado. E um gordo no stand-up, acho que está saturado também. Mas é isso, mas não tem problema. Quem sabe os vídeos aqui tem algumas historinhas engraçadas, pode ser que goste, pode ser que vocês gostem, né? Pode ser que isso renda bons frutos e para você que está começando na área, pode ser que o que eu venha falar para vocês nos próximos vídeos te ajudem também a ver de uma forma diferente, né? A área, tá? Não, como eu falei, não quero de forma nenhuma plantar algo negativo para vocês. Mas vocês têm que entender que da mesma forma que diversos empregos não são só rosas. E é isso, tá? Obrigado, galera. Quem assistiu o vídeo, espero que gostem. E voltamos em outro momento aí com outro vídeo, viu? Tchau, tchau pra vocês. E se der tudo certo, a próxima vez com mais café. Acabou.